This call is now being recorded. Bom dia. Bom dia, Davi. Vamos já iniciar, gente. Nós não tivemos aula na semana passada. Nossa última aula foi dia 27. E aí a gente tem até o dia... No caso, dia 1º, que vai ser a nossa última aula, né? Dia 1º de dezembro. Uhum. E aí, vamos lá. A gente tem que terminar, né, o capítulo 3 e 4 para esse último simulado. E aí, já na página 52, a gente inicia o capítulo 3. Beleza? Professor, Oi. esse último simulado que a gente vai fazer é o do plural ou é o nosso mesmo? Rapaz, eu não sei não. Quem sabe é Janete, Davi. Entendi. Mas eu acho que deve ser igual aos outros. Entendi. Iniciando aí, gente, ó, sobre quadriláteros notáveis, na página 52. Bom, quadrilátero é qualquer figura que tenha 4 lados, né? Aí a gente tem os quadriláteros notáveis e os não notáveis. Os quadriláteros notáveis são aqueles quadriláteros que a gente mais estuda, que é mais comum, né? Que no caso é o trapézio, retângulo, quadrado. Esses são chamados de quadriláteros notáveis. Aí ele dá uma definiçãozinha aí, ó. Em ambas as figuras, os lados opostos são paralelos. A, C, B e D são ângulos opostos. E A, C e B, D são diagonais, né? Isso são pontos que todo quadrilátero tem, né? Todo mundo sabe disso. Mais abaixo, falando sobre os ângulos e diagonais. O SI, o que é o SI? SI é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Tá? Então, o SE é quase a mesma coisa, só mudar a última palavra, né? É a soma dos ângulos externos. Né? E a soma desses ângulos, tanto o SI quanto o SE, é igual a 360. Beleza? No quadrilátero. Lembrando que o SE, a soma dos ângulos externos de qualquer polígono, é sempre 360. Já o SI, que é a soma dos ângulos internos dos polígonos, não são todos 360, tá? Só no caso do quadrilátero, que é 360, do triângulo. Você sabe que é 180. E outros polígonos têm outras medidas da soma dos ângulos internos, né? Tem uma fórmula que a gente vai já ver. Enfim, você tem aqui um polígono, um quadrilátero. Ele pode ser regular ou não, tá? Qualquer quadrilátero, se você somar aqui, ó, chama esse ângulo de A, esse de B, esse de C,
e esse de D. A soma desses 4 ângulos é igual a 360. Sempre. Beleza? Aí a gente tem também que o número de diagonais de um quadrilátero são sempre 2. Um quadrilátero só possui 2 diagonais. Beleza? Bom dia aí para quem chegou depois. Estou na página 52, tá, pessoal? Mais abaixo, a gente tem a classificação dos quadriláteros. Como eu havia falado para vocês. Quadrilátero qualquer é qualquer polígono que tenha 4 lados, podendo ser convexo ou não convexo. O que é convexo e não convexo, gente? Relembrando, um polígono convexo é quando você traça um segmento de um ponto a outro qualquer dentro do polígono e esse segmento passa só pela área interna e nunca pela área externa. Por exemplo, esse quadrilátero aqui, ele é convexo. Por quê? Se eu traçar aqui, ó, vou fazer outro aqui. Um quadrado, por exemplo. Se eu traçar aqui dentro um ponto A e um ponto B e ligar eles, esse segmento AB está dentro do polígono, está na região interna. Nunca esse segmento vai passar por fora. Né? Então, esse polígono é chamado de polígono convexo. E um polígono não convexo é quando esse segmento ele passa por fora. Por exemplo, ó, isso aqui também é um quadrilátero. Ele tem 4 lados. Porém, ele é um quadrilátero não convexo. Por quê? Ó, se eu traçar aqui um ponto A, e aqui, ó, tem que ser dentro, tá? Ó, e um ponto B, e eu traçar um segmento, esse segmento, ó, ele passa por fora do polígono. Se o segmento, em algum momento, passar por fora, significa que esse polígono é não convexo. Beleza? Então, isso aí também vocês já tinham conhecimento sobre isso, é só relembrando. Aí lá na página 53 a gente inicia com os quadriláteros notáveis. O primeiro que ele nos traz é o trapézio. Pode apagar o quadro, gente? Tem alguém copiando? Pode apagar. Quem tiver Pode apagar, professor. já pode ligar, tá? A gente está observando aqui quem realmente está assistindo a aula. Bom dia, professor. Então, gente, o trapézio são 3 tipos, né? O trapézio retângulo, o trapézio isósceles e o trapézio escaleno. Mas vamos dar uma lida no início aí, ó. Um quadrilátero convexo é um trapézio se somente se apresentar um par de lados paralelos. Estes lados são denominados de base do trapézio. Os outros são chamados de lados transversais ou lados não paralelos também, tá? Esses lados do trapézio que não são paralelos são chamados de transversais, ó. Vou chamar aqui de AB e aqui de CD. Você sabe que a base é AB e CD, né? Bzão e Bzinho. E esses lados aqui são chamados de lados transversais. No quadro abaixo aí, ó, laranja, a gente tem os três tipos de trapézio classificados. O trapézio escaleno é o primeiro. Quando os lados transversais não são congruentes, tá? Ó. Esses dois, as bases nunca vão ser iguais, tá? Por isso que nunca vai existir um trapézio equilátero. Então, escaleno é quando essas bases aqui são diferentes, ó. Vou colocar a marcaçãozinha aqui, ó. Um tracinho e aqui 2 tracinhos. Para simbolizar que eles não têm a mesma medida, beleza? Então, quando esses lados transversais são diferentes, é chamado de trapézio escaleno, beleza? Quando eles são iguais, esses lados aqui, ó, ele é chamado de trapézio isósceles, beleza? Que ele tem 2 lados iguais, os lados transversais.
E o retângulo é aquele trapézio em que um lado aqui, ó, forma dois ângulos retos, ó. Então, isso aqui é chamado de trapézio retângulo. Beleza? Mais abaixo aí, no próprio quadradinho laranja, você tem os três tipos, né? E abaixo você tem os troncos dele, tá? Os trapézios nada mais são do que troncos de triângulos, tá? Se você tem um triângulo isósceles, por exemplo, aqui, ó, você tem um triângulo isósceles e você corta ele ao meio, você formou, ó, um trapézio. Tô botando de preto, tá? Ó. Um trapézio isósceles, ó. Então, um triângulo retângulo, se você cortar ele ao meio, você forma, o tronco desse triângulo é um trapézio retângulo. E assim sucessivamente, para os outros três, né? Nos três casos. Então, o trapézio ele é derivado da base do triângulo, né? Quando o triângulo é cortado ali, forma um trapézio. Beleza? É isso que essa segunda linha da tabela ela está mostrando. Os trapézios formados a partir de triângulos. Beleza? Aí, ó, finalzinho da página 53. Propriedades dos trapézios. Muito importante, na hora de resolver as questões aí. Vamos lá. Os lados AB e CD são paralelos. Obviamente, a gente sabe que as bases são paralelas. Então, os ângulos de medidas A e D são suplementares. E os ângulos de medidas B e C também são suplementares. Ou seja, a soma desses ângulos, pessoal, é igual a 180. Ó, A, B, C e D. Beleza? Ó. O A somado com o D, esses dois aqui, ó, o ângulo A somado com o ângulo D é igual a 180 graus. E o ângulo B somado com o ângulo C também é igual a 180 graus. Beleza? Portanto, são suplementares. Primeira propriedade. No cantinho aí tem um quadradinho roxo com nome observação, ó. Esse quadradinho roxo aí, ele fala sobre a base média, tá? A base média é quando você pega um trapézio e divide ele no meio, ó. Aqui, vocês estão vendo esse trapézio, né? Vou colocar aqui que a medida daqui é 6 e daqui é 10, ó. Base média é esse segmento aqui, ó. Chamado de AB, tá? Ó, que divide o trapézio no meio. Ele é chamado de base média. Aí a base média é a média aritmética das duas bases, tá? Da base maior com a base menor. Então, se eu quiser saber aqui, ó, a base média seria 6 mais 10 dividido por 2, que dá 8, beleza? Isso é chamado de base média do trapézio. E essas são as duas propriedades que a gente tem aí dentro do trapézio. Seja ele retângulo, isósceles ou escaleno. Vamos lá para a página 54, propriedades do paralelogramo. O paralelogramo ele é meio que um retângulo que deu uma entortadinha para o lado, né? Então, em relação aos lados, eles têm a mesma propriedade dos retângulos, ó. Os lados opostos são iguais. AB é igual a CD e o lado AD é igual ao lado BC, né? Os lados opostos são iguais, beleza? Propriedades do paralelogramo. Primeira, os lados opostos são congruentes, como eu já falei.
O B, letra B, que é a segunda propriedade. Os ângulos opostos são congruentes, tá? Ó, esse ângulo D é igual a esse ângulo B. E esse ângulo A é igual a esse ângulo C, beleza? Os ângulos opostos são congruentes, assim como os lados opostos também são congruentes. B e D. Aqui. E a última propriedade, as diagonais se interceptam nos respectivos pontos médios. Ou seja, as diagonais aqui, ó, elas se dividem exatamente no meio, ou seja, nos pontos médios. Por exemplo, se AC medir 10 centímetros, ela se dividiu em dois pedaços de 5 centímetros, tá? Elas se dividem exatamente no meio. Se BD, vamos supor que mede 12 centímetros, então ela ficou medindo 6 e 6, beleza? Se interceptam exatamente no meio. Essa é a terceira propriedade dos paralelogramas. Aí, ó, entre os paralelogramas destacam-se 3 grupos: losango, retângulos e quadrados. Ou seja, tanto o losango quanto o retângulo, quanto o quadrado, eles são paralelogramas. Tá? Por quê? Porque eles obedecem essas 3 propriedades do paralelogramo. Então, eles também são chamados de paralelogramas. Tá? O quadrado ele é um paralelogramo. Tá? Ele está classificado como paralelogramo. Beleza? Então, essas foram as propriedades. Aí, mais abaixo, a gente tem o losango, que é outro paralelogramo. Ele tem as mesmas propriedades, tá? Do paralelogramo. Por isso que ele é classificado desse jeito. Então, aqui a gente tem... Aqui o losango. O losango, gente, ele não é um quadrado, tá? A diferença dele para o quadrado é exatamente os ângulos. Os ângulos, os 4 ângulos de um quadrado são de 90 graus, né? Já no paralelogramo, os ângulos não são de 90 graus. A diferença só é essa. No paralelogramo não, desculpa, no losango, tá? Ó, você tem aqui um losango. E os ângulos não têm marcação de 90. Porém, os ângulos opostos, eles são iguais, tá? Assim como no paralelogramo, ó, o ângulo A é igual ao ângulo C. O ângulo B é igual ao ângulo D. Todos os lados do losango são iguais, tá? Os lados, ó, no losango, são todos iguais. Beleza? Os ângulos opostos são iguais. Não os ângulos são iguais, só os opostos, tá? Os lados no losango são todos iguais. E as diagonais, assim como no paralelogramo, elas se dividem ao meio, beleza? Ó, se dividem em 2 partes iguais no losango, tá? Essa mesma propriedadezinha aqui, ó, das diagonais. No losango também é válida, ela se divide exatamente no meio, beleza? Então, aí são as 3 propriedades do losango. O retângulo. Retângulo, ele também tem as mesmas propriedades do paralelogramo. Todos os ângulos dele são de 90 graus. Ou seja, os ângulos opostos são iguais. Por isso que ele também é considerado um paralelogramo. Os lados opostos também são iguais, tá? Ó, obviamente, né? AB é igual a CD e BC é igual a AD. E as diagonais, elas se dividem exatamente no meio, também no retângulo. Tá? Ó. Então, essa diagonal aqui e essa aqui, ó, elas se dividem ao meio, beleza? Assim como no losango e no paralelogramo, certo? Então, essas são as propriedades do retângulo. E por último, o quadrado. O quadrado, ele é o paralelogramo mais simples, né? Ele tem as mesmas propriedades do losango, porém,
os quatro ângulos deles são retos. Tá? Os lados opostos do quadrado são iguais, isso todo mundo sabe. Os ângulos são todos ângulos retos. E as diagonais também se dividem exatamente no meio, ó. Beleza? Por isso eles são todos considerados paralelogramas. Por quê? Eles obedecem às mesmas propriedades do paralelogramo. Beleza? Então aí a gente reviu os polígonos e as suas propriedades. Sim. Na página 55, aqui tranquilo, né, gente? Todo mundo lembrava disso. Eu só estou revisando, né? Que acredito que todo mundo vai lembrar disso aí. Esses últimos capítulos é só revisão mesmo. O teorema de Pitot. O que esse teorema diz? Em todo quadrilátero convexo, circunscritível em uma circunferência, a soma dos lados opostos são iguais. Ou seja, se você tiver um quadrilátero e ele puder ser circunscrito a uma circunferência, ou seja, dentro dele existe uma circunferência em que essa circunferência esteja inscrita, ou seja, ela tem que tocar em cada lado em um único ponto, assim como está o desenho aí, ó. Se isso acontecer, a soma dos lados opostos são iguais, ok? Você tem aqui, ó, um quadrilátero. Ó, ele está tocando aqui em cada lado, está tocando em um único ponto. Isso é o que mostra que ele está circunscrito à circunferência. E aqui a gente tem o lado A, B, C e D. O que a propriedade fala? Ó? A soma do lado AB com o lado CD é igual à soma do lado AD com o lado BC. Ou seja, a soma dos lados opostos são iguais. Geralmente isso aqui aparece assim, ó. Esse lado mede 2x, esse lado aqui mede 3x. Aí esse lado mede x mais 10 e esse lado mede x mais 11. Qual é o valor de x? Aí você aplica, a soma dos lados opostos são iguais, então você soma. 2x com 3x são os lados opostos. Então 2x mais 3x é igual a x mais 11 com x mais 10. Aí vai ficar 5x igual a 2x mais 21. Esse 2x passa negativo. Fica 3x igual a 21. X é igual a 7. Ó. Aí beleza, encontramos o x. Ele poderia perguntar qual é a medida do lado AB. Aí você ia trocar o x por 7. E aí ele também poderia te perguntar qual é o perímetro. Aí você ia trocar o x por 7 e somar todos os lados. São os casos que aparecem desse teorema. Pode falar. Professor, teria como descobrir x e y usando esse teorema? X e y? Aham. Poderia, sim. Ia dar um sistema. Entendi. Mas aí a questão ia ter que te dar outra informação. Por exemplo, ela ia ter que dizer o perímetro é igual a tanto, entendeu? Uhum. Aí você poderia montar um sistema e calcular. Caso viesse um x e um y, mas aqui eu só coloquei tudo x, entendeu? Entendi. Mas tem como sim. E essa aqui, gente, foi a primeira parte do capítulo 3, beleza? Aí a gente vai lá para a segunda parte do capítulo 3, que também é continuando sobre polígonos. Na página 58. Só vou beber uma água bem aqui, eu volto, só um minuto.
Bora lá, pessoal, vamos continuar. Agora na página 58, falando sobre polígonos. Bom, polígono, gente, é qualquer linha poligonal que se feche, tá? Ou seja, você pega aqui uma linha e vai em qualquer rumo formar um polígono. Beleza? Porém, essa linha não pode se cruzar, tá? Se você cruzar essa linha poligonal, você não formou um polígono. Por exemplo, isso aqui, ó. Elas estão se cruzando aqui, ó. Então, isso aqui não é um polígono. Isso aqui é um polígono. Porém, não é um polígono convexo, tá? É um polígono não convexo, tá? Então, a definição de polígono é essa. É uma linha poligonal fechada em que ela não se cruza em nenhum momento. E essa é a definição de polígono. Beleza? Aí a gente tem os polígonos convexos e os polígonos não convexos que a gente viu na primeira parte, né? Traçando aquele segmentozinho, ó. Por exemplo, daqui para cá, ó, essa linha passou por fora, portanto, esse aqui é um polígono não convexo. Tá? Esses polígonos não convexos, eles também são chamados de côncavos. Tá? Polígonos côncavos. Também pode vir essa nomenclatura aí para ele. Aí, ok. Né? A gente sabe que os polígonos têm as suas diagonais, os seus lados, como está falando aí no comecinho da página 59. Vamos para elementos dos polígonos. Bom, a gente tem a região poligonal, que é a parte interna. Vou fazer aqui um pentágono. Parte interna do polígono, chamado de região poligonal. A gente tem os vértices, que eu estou chamando aqui de A, B, C, D e E. Ok? São chamados de vértices. A gente tem os ângulos internos, que é o ângulo A, B, C, D e E também. Ok? A gente tem as medidas dos lados, AB, BC, CD e DE. E a gente tem as medidas das suas diagonais. Tá? Por exemplo, a diagonal BE, CE, AD e AC. E a diagonal BC. BD, aliás. E aí a gente tem uma maneira de encontrar quantas diagonais existem em um polígono. Tem uma forma para isso, vamos já ver. Então aqui a gente está vendo apenas os elementos do polígono. Beleza? Aí, aqui na página 59, ó, polígono convexo, ele está dando a mesma explicação que eu dei para vocês no começo da aula. Passa lá para a página 60, ó, você vai ver o segmento AB na região interna, na região poligonal. Então, por isso é chamado de polígono convexo. Aí, lá no final da página 60, ó, tem um polígono amarelo, em que o segmento AB está passando pela região externa, por fora. Por isso ele é chamado de polígono não convexo. Então, é a mesma explicação que eu já dei para vocês no começo da aula. Tá? Como definir que um polígono é convexo ou não convexo. Tá? Alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Não. Beleza. Não. Tranquilo. Então vamos lá para a página 61. A nomenclatura. A gente tem uma tabela com do 12. Deixa eu ver aí. 3, 9. Tem 11, né? 11 nomenclaturas. Mas e aí, professor? E os outros? Por exemplo, o 13, 14. Quando você tiver um polígono de 13 lados, a gente chama ele de polígono de 13 lados mesmo, tá? Existia uma nomenclatura para cada um. Porém, era muito complicado de você estar lembrando de todos esses nomes, né? Existe uma nomenclatura para o 13, para o 14, para o 16, os polígonos que não estão aqui nessa tabela. Mas aí foi colocado para você chamar apenas de polígono de N lados, caso não seja uma nomenclatura obrigatória. Essas daqui é a que a gente tem que saber, beleza? Então, por exemplo, um polígono de 17 lados, ele é chamado de polígono de 17 lados.
Beleza? Já um polígono de 20 lados, ele é chamado de icoságono, como está aí, o último da tabela. Beleza? Então aí a gente tem os polígonos em relação aos seus lados. 3 lados, triângulo, quadrilátero, 4 lados, pentágono, 5, hexágono, 6, e assim sucessivamente. Até o decágono, eu acho que todo mundo lembra, né? Consegue lembrar. Decágono, polígono de 10 lados. Polígono de 11 lados, ó, um decágono. Polígono de 12 lados, dodecágono. Aí vem o pentadecágono, que é o polígono de 15 lados, e o icoságono, que é o polígono de 20 lados. Beleza? Então, voltando agora para o número de diagonais. Ó, a gente tem como encontrar a quantidade de diagonais de um polígono, sabendo os seus lados, ó, aplicando nessa fórmula. N que multiplica N menos 3, dividido por 2. Beleza? Por que N menos 3, gente? Porque sempre tem 3 diagonais que se repetem. Você não pode contar elas de novo. Ó, primeiro, vamos aqui, do vértice A. Ó, do A para o E, não é uma diagonal, é um lado. Então, não posso contar como diagonal, já subtrai 1. Do A para o B, eu também não posso contar como diagonal, então já subtrai 2. E por que é N menos 3 e não N menos 2? Porque, por exemplo, ó, de A para D é a mesma coisa de D para A. Então, se eu for contar isso aqui, eu vou estar contando 2 vezes. Então, só posso contar uma. Então, por isso que eu tiro mais uma vez. Então, é N, que é a quantidade de lados, que multiplica N menos 3, porque cada vértice só pode... tem 3 diagonais a menos. Né? N menos 3. Dividido por 2. Beleza? Aí, ó, quantos diagonais tem aqui? A gente pode contar, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Jogando aqui na fórmula, ó, 5, que multiplica 5 menos 3, sobre 2. Ó. Aí vai ficar 10, que dividido por 2, dá 5. Então, aqui foi fácil. O D de diagonal, tá, gente? É um Dzinho minúsculo. Aqui foi fácil. Por quê? Porque é um polígono que a gente pode contar. Né? Agora, se fosse, por exemplo, um pentadecágono, um polígono de 15 lados, eu não conseguiria fazer o desenho, né? Poderia até conseguir, mas ia demorar uma eternidade. Então, quantas diagonais tem um polígono de 15 lados? Só jogar na fórmula. 15, que multiplica 15 menos 3, que dá 12, dividido por 2. Ó. Aí, por 2 dá 1, por 2 dá 6. 6 vezes 15 dá 90, né? Então, esse polígono tem 90 diagonais. A mesma coisa pode ser perguntado o contrário, tá? Qual é o polígono que tem 90 diagonais? Aí você vai pegar o 90 e substituir no lugar do D, para poder encontrar o N, beleza? E assim sucessivamente. Ok? Então, essa é a fórmula envolvendo aí as diagonais de um polígono. Finalzinho da página 61, a gente tem a soma dos ângulos internos do polígono, ou seja, o SI. Tá? A gente viu lá no comecinho que de um quadrilátero é 360. E de um triângulo a gente já sabe que é 180. Mas e para os demais polígonos? Bom, SI, gente, é igual a N menos 2 vezes 180. Beleza? Ou seja, qual a soma dos ângulos internos desse pentágono? Seria 5 menos 2 vezes 180. Ou seja, 3 vezes 180, que vai dar 540. Beleza? Então, essa formulazinha aqui, você encontra a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. E o SE de qualquer polígono, gente, é sempre 360. É a soma dos ângulos internos. Ó. A soma dos ângulos internos, o ângulo interno não, desculpa, o ângulo externo. Ele está aqui, ó, dando continuidade ao lado. Ó. Isso aqui, ó, é um AE. O que é um AE? É um ângulo externo. Beleza? Então, o polígono ele tem 5 ângulos internos,
o pentágono, e também tem 5 ângulos externos, tá? E a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é 360. Observe o seguinte, ó. Qual é o SI de um triângulo? 180. De um quadrilátero, 360. Observe que aumentou 180, não foi? Ó, do quadrilátero, o próximo é o pentágono, 5 lados. Aumentou mais 180. 360 mais 180, 540. Então, à medida que vai aumentando um lado, a soma vai aumentando em 180 graus. Tá? Mas você pode ir também pela formulazinha, que também dá certo. Então, aí, a soma dos ângulos internos. Bom, como eu já falei, a soma dos ângulos externos de um polígono é 360. Porém, existe uma relação entre um ângulo interno e um ângulo externo. Vou colocar aqui como exemplo um triângulo. Onde aqui, ó, eu tenho o AI, que é o ângulo interno. Tá? E aqui fora, eu vou traçar de azul o AE. Tá, ó, que é o ângulo externo. Observe que o AI somado com o AE é um suplemento, ou seja, é 180 graus. Então, aí a gente aplica aqui um ângulo interno somado com um ângulo externo é igual a 180 graus. Isso em qualquer polígono, tá, gente? Não só no triângulo, no quadrilátero, em qualquer polígono. A soma de um ângulo interno com um ângulo externo é 180, tá? Mais abaixo, na página 62, para finalizar, a gente fala sobre como encontrar um ângulo interno e um ângulo externo. Porém, essas duas formulazinhas aqui, elas só valem para os polígonos regulares, tá? Não é, ó, essas fórmulas aqui que a gente viu, diagonal, AI mais AE, SI, é para qualquer polígono convexo, tá? Qualquer polígono. Aí a gente tem os polígonos regulares. Polígono regular é aquele polígono que tem todos os lados e ângulos iguais, tá? Eles podem ser inscritos dentro de uma circunferência. Todo polígono regular. Tá? Então, por exemplo, me dá um exemplo de triângulo regular. Um triângulo equilátero. Todos os ângulos do triângulo equilátero são de 60 e todos os lados são iguais. Então, ele é um polígono regular. Um quadrilátero regular, me dá um exemplo. Um quadrado. Todos os ângulos são iguais, 90, e todos os lados são iguais. Assim como também existe o pentágono regular, o hexágono regular. Qualquer polígono de N lados existe ele regular e não regular. Tá? Então, o que define o polígono regular? Ele ter todos os lados e ângulos iguais. Tá? Deixa eu apagar aqui. Por isso, a gente pode encontrar a medida do ângulo interno e de um ângulo externo em um polígono regular. Por exemplo, imaginemos que esse hexágono aqui, ele é regular. Ou seja, todos os lados dele são iguais, tá? Por exemplo, se um lado mede 5, todos os outros medem 5. E todos os ângulos são iguais. Então, qual é a medida do ângulo interno e do ângulo externo desse hexágono regular? Pois bem, a medida do ângulo interno é o SI dividido por N. Por quê? Porque o SI, gente, é a soma de todos os ângulos. Se eles são iguais, se todos os ângulos são iguais, então se eu quiser dividir, ó, quantos ângulos tem aqui? Não tem 6? Então, eu somo todos e divido por 6, porque todos são iguais. Por exemplo, se eu tivesse R$100 e fosse escolher 4 de vocês para dividir em partes iguais, eu não ia pegar R$100 e dividir por 4? Então, o mesmo raciocínio. Eu pego a soma dos ângulos internos e divido pela quantidade de lados. Então, para saber quanto mede um ângulo internozinho aqui, ó,
eu preciso saber quanto é primeiro o SI. Então, vamos lá. SI é igual a N menos 2 vezes 180. No caso, vai ficar 6 menos 2 vezes 180. Vai ficar 4 vezes 180, que vai dar 720 graus. Ó. Então, quer dizer que a soma dos ângulos internos de um hexágono regular, né? Onde irregular, qualquer hexágono é 720 graus. Agora, quanto mede um ângulo interno de um hexágono regular? Você vem aqui, ó, pega o 720 e divide por 6. Dividindo aí 720 por 6, a gente vai encontrar 120 graus. Então, quer dizer que a medida do ângulo interno é 120 graus. Então, quer dizer que bem aqui, ó, tira esse aí e vou colocar 120. Para fechar o 180, falta quanto? 60. Então, significa que o ângulo externo é 60 graus. A gente pode comprovar pela fórmula também, ó. O AI é SI sobre N. E o AE é SE sobre N. Como o SE, a soma dos ângulos externos é 360, então a gente tem que o AE é igual a 360 dividido por N, para você saber quanto mede um ângulo externo de qualquer polígono regular. Então, se eu pegar o 360 e dividir por 6, obviamente eu vou encontrar 60 graus, que comprova que o ângulo externo é 60, ó, porque o AI mais o AE tem que ser igual a 180. Beleza? Então, aqui a gente tem o ângulo interno e o ângulo externo de um polígono regular. Tá? Qualquer um. Aqui eu usei como exemplo um hexágono. Podia ser um pentágono, um heptágono, um octógono, qualquer um. Beleza? Importante você ter em mente que qualquer uma dessas fórmulas pode ser usado. Em vez de você substituir o N, ele pode te perguntar quem é o N e te dar o AI. Por exemplo, ele podia te dizer que um polígono aí tem um polígono regular qualquer tem um ângulo interno de 120 graus. Que polígono é esse? Aí você vai trocar o AI por 120 e encontrar o número de lados. No caso, você encontrar N igual a 6. Então, significa que é um hexágono, tá? Então, todas essas fórmulas, elas podem ser usadas na vice-versa, tá? Para você substituir o número do primeiro membro ou do segundo membro, tá? Então, é simples. Agora vamos para as atividades aí. Vou selecionar aqui, aí vou anotar, só um minutinho. E professor, Oi, no livro do ano passado tem a maioria dessas fórmulas, não tem? tem. Vou dar uma olhada. Vou anotar de novo as fórmulas.
Não precisa não, essa mesma aí, pô. Ó, vamos lá. Primeira parte vai ser a página 56 a 58. Menos a questão 9, 11 e 12. Tá? As demais para fazer. E Até professor. eu vou já botar. O outro, a página 65 e 66. Página 65 e a 66. Menos a questão 26 e 28. Beleza? Entregar até domingo. Porque a gente já vai corrigir segunda. Domingo é dia 15. É o dia 15 do 11. Beleza? Bom, gente. Eu vou fazer a soma das notas de vocês. Vou fazer a soma das notas de vocês. Sim, gente. Eu vou fazer a soma da nota de vocês do último simulado. E aí, quando tiver pronto, aí eu aviso lá no grupo que as notas já estão disponíveis, beleza? Ok. Beleza, professor. Beleza, beleza. E aí não Ok, esqueça, professor. novidades aí para próxima semana. Vou fazer só a chamada aqui. Todo mundo anotou a atividade? Sim. Sim, sim. Sim, senhor. Pronto. Vamos lá. Número 1. Número 2. Número 3. Número 4. Presente. 5. Presente. 6. 7. Presente. 8. Quem 9. respondeu? 8 tá presente. Eu Eu vou ver botei. se eu falo, mas tá muito baixo. Número 8, 9, 10, 11, 12, 13, Presente. certo, 14, Presente. 15, 16, 17, 18, 19, Presente. 20, 21, Presente. 22, Presente. 23, 24, Presente. 25, Presente. 26, 27, 28. Presente. Certo. E o Iago e a Brenda, tá aí? Rapaz, o Iago, não sei o que aconteceu não, mas ele tava e a Brenda também. Tá bom. Tchau, professor. Valeu, Ginão.